hace la articulación entre todas las vértebras de la columna, de forma posterior, atrás del canal de la misma. Y la alteración de la articulación hace con que se diminua también el disco intercalar y hace con que desenvolva outros processos que eu vou falar mais adiante. A epidemiologia da lumbaricose, primeiramente, prevalência radiológica, 60 a 90 anos, acima de 60 a 90%, acima de 50 anos. Prevalência sintomática, 15 a 45% dos adultos, tipo de idade, 45 a 65 anos. E na lumbaricose temos predominantemente sexo feminino em comparação com a hernia de disco, que era predominantemente masculina. E a carga é a terceira causa de discapacidade acima de 65 anos. A carga é nas articulações, que hace a degeneração e empeora a articulação. A etiologia da principal, acima dos 40 anos, sexo feminino pós-menopausa, principalmente porque envolve a osteoporose e outros componentes hormonais, assim como genética, herança familiar, obesidade, sobrecarga mecânica. A obesidade vai ser sobrecarga mecânica em toda a estrutura da coluna e pode ser na compressão também dos discos como na articulação. Trabalho físico, levantamento de peso repetitivo, assim como na hernia de disco, pode ser porque se tem degeneração nas articulações, assim como trauma prévio, fraturas e cirurgias, e alterações metabólicas como a diabetes. O processo degenerativo articular. Bueno, o articular é a perda dos proteoglicanos, que são componentes da matriz de cartílago, do disco cartilaginoso, e eles são responsáveis também pela hidratação, que é o que determina um disco salutar. O hueso subcondrato pode causar arteriosclerose e quistes, que são as manifestações típicas da artrose. Os quistes são pequenas cavidades que têm a acúmulo de líquido e que são resultado do desgaste e generam dolor. Os osteofitos, que jovem, mas os jovens são proliferações ósseas marginadas, depois eu vou mostrar na imagem, mas são praticamente como a articulação hace com que os discos diminuam e jovem também dentro da hérnia, e isso cria uma coluna que está com blanda, flaca. Os osteófitos são proliferações ósseas marginais que são como uma adaptação do corpo para poder dar uma estrutura à edge da coluna. Inflamação sinovial, engrossamentos, hipertrofia e calcificação dos discos, desidratação de fissuras. Olha os mecanismos de dor, nociceptivos, também, estruturas periféricas de dor, inflamatórios, mediados por inflamatórios, as prostaglandinas, citoquinas, histaminas e outros poucos. O mecanismo vai do mecânico, a sobrecarga articular, neuropático, a compressão, assim como em caso de uma hernia de disco, e a central, a sensibilização medular. E uma definição artrose é o processo de degeneração e reparação e desequilíbrio. Na degeneração discal associada à lumbaricose, temos alguns campos bioquímicos, morfológicos e biomecânicos. Destaca os campos bioquímicos, que é a diminuição da água nuclear do osso, a perda de proteoglicanos, a alteração de colágeno tipo 12 e campos de pH, que é a acidificação. Campos morfológicos, fissuras, amigo, fibroso, perda da altura do disco, produções de hérnias e esclerose das placas terminais. A sequência de mecânicos, temos perda de função amortiguadora, aumento das cargas facetadas por conta pela disminuição e estabilidade sedimentária, que faz com que se genere os fosfolitos e alterações de distribuição de força. Classificação
classificação temporal, temos a aguda, subaguda e crônica. A aguda, na duração menor a 4 semanas, com componentes inflamatórios e tem boa resposta aos tratamentos anti-inflamatórios. A subaguda vai de 4 a 12 semanas, tem um período de estabilização, adaptação biomecânica e intervenção terapêutica dirigida. E a crônica são de 12 semanas, já produz cambios estruturais estabelecidos, tem limitação funcional persistente e necessita um manejo multidisciplinar para o tratamento. Ahora, da classificação, temos duas classificações, a de Kell Lawrence e a classificação funcional, depois. A grado 1 ou a dudosa é quando se vê na imagem um dudoso estreitamento dos espaços dos discos. É possível que tenha osteofitos mínimos, ou seja, a adaptação do corpo para cambios mínimos. Em grado 2 já tem osteofitos definidos na imagem, possível estreitamento do espaço e sim deformidades ósseas. Grado 3 já tem osteofitos moderados e múltiples, tem o estreitamento do espaço bem definido e tem a esclerose subcontraral. E a esclerose subcontraral é basicamente quando não tem mais muita absorção do impacto e o osso subcontraral tem que ficar mais rígido para fazer a compensação que o cartílago teria que fazer, mas uma vez que está degenerado, este osso subcontraral tem que quedar mais forte para cumprir a função de absorção que o cartílago já não está. Grado 4 severa, osteofitos grandes, estreitamento severo, esclerose marcada e deformidade óssea definida. E a classificação funcional, temos a sintomática leve, moderada e severa. A sintomática, os câmbios são 5 sintomas, de 30 a 50% na população. Acima dos 50 anos são as sintomáticas e o segmento é clínico. Em classificação leve, o dolor é ocasional, a limitação funcional é mínima e responde bem aos analgésicos simples. Moderada, já tem dor frequente, limitação, desenhos de atividades, rigidez matinal menor a 1 hora e tratamento multimodal. É algo que já está crônico. E a severa, dor constante, noturno, limitação funcional importante, rigidez prolongada e já necessita tratamento químico. Quadro clínico, primeiramente, temos dor mecânica que empeora com as atividades que melhora com o rosto, rigidez matinal, limitação funcional é progressiva e a repetição e movimento articular e deformidades em casos avançados, assim como claudinação em estenose associada. E a claudinação é uma fraqueza para andar e que melhora quando você a evolução natural, temos a fase inicial, estabelecida e avançada. Na inicial temos síntomas episódicos, uma boa resposta ao tratamento, a limitação funcional mínima, campos radiológicos incipientes mínimos e em décadas já temos uma artrose estabelecida, os sintomas são persistentes, a limitação é progressiva, assim como os campos radiológicos são evidentes, tem um maior impacto na qualidade de vida do paciente. E a avançada, dolores constante, noturna, limitação severa, deformidades Para as complicações temos as biológicas e funcionais, a estenose del canal lumbar, que é onde se queda a medula e pode ser comprimida, a claudinação, que falei há pouco, e a radiculopatia compressiva, que é uma raiz de um nervo comprimido, e também a mielopatia rara, que é o comprometimento da medula em si. E as características funcionais, tudo que já aprendemos. Laboral, dependência funcional, alteração da marcha e caída sem estabilidade por decorrência. Agora, os critérios da Sociedade Americana de Traumatologia, dolor lombar tem que estar presente, temos como 5 critérios acá.
Então, tem que ter todo lugar presente da ação de los ciudadanos, rigidez matinal a barras e 5 minutos, mejora com movimento e evidência radiológica de artroses. Se a pessoa cumple 3 de 5 critérios, tem uma sensibilidade de 89% de diagnóstico de tuberculose. Evaluação clínica, história clínica, exame físico, padrão ouro, o subclínico versus inflamatório, como no nível da clínica, y duración de la rigidez vacinal, la respuesta a actividades empeoras y mejora con recursos, limitaciones de las funciones, historia de trauma ocupacional y todo que pueda direccionar un diagnóstico. Exame físico, tem que fazer a inspeção, palpação, mobilidade e colegas vacinadas. Ora, para diagnosticar com artrose, radioaxis da primeira linha, teremos as projeções apilaterais de carga, os alastros são os osteovitos, que são eles acá, que são lá que o corpo se adapta para que pueda dar uma boa sustentabilidade à coluna. Ahí la en el otro. E essas Siempre están en los extremos, extremos de las articulaciones. Por eso dije que el otro era un espacio. Y la disminución del espacio. Temos essas palavras dos osteovitos, né? Estrechamento de los espaços, graduação, atrás e as duas limitações não correlação clínica perfeita. Ressonância. A ressonância é indicação de sintomas neurológicos, como a profe falou, como eu estava falando. Coisa lá, a laçação de força do contrário, derrame sinovial dos líquidos que hacen a hidratação do intestino, evaluação com pressão oral, estenoses e correlação com a clínica essencial. ¿Dónde es la artrosis más frecuente? Nas facetas. ¿Dónde está la artrosis? Es la unión de la vértebra arriba con la de abajo. En esa unión. Es más frecuente. Acá es la degeneración, si no se puede ver el cartílago. En la calle es bastante avanzado por lo que está el cuerpo. Indicaciones, bueno, cuando un paciente tiene una indicación de resonancia, se hace tomo. Talioso tiene una excelente visualización ósea, una toma de radiación. Las limitaciones es la radiación, si la persona no puede recibir radiación, por reportaje y todo, puede usar para otros equipos. Tratamento de primeira linha, não farmacológico, exercício de fortalecimento mais aeróbico, como eu disse, uma vez que ele é uma articulação não está performando bem, o melhor que pode fazer é um fortalecimento para que os músculos possam compensar essa falta de da articulação, com fisioterapia, uma fisioterapia articular, controle de peso para reduzir a carga articular, que é uma das cargas que causa a degeneração, educação, autogestão dos sintomas da pessoa que quer ser doutor, acupuntura e higiene moderada e termoterapia calórica. Tratamiento de primera línea de maíz. Para os tratamentos farmacológicos, paracetamol, pode usar 1 grama, horas, anestop, como diclofenaco, anestores, e segundo a linha contra protetores, glucosamida e infiltrações que podem ser. Ya no se hace corticoides. ¿Qué se hace? Hoy en día ya no se hace infiltración con corticoides. ¿Qué se hace? Células não se usa. Ácido hialurónico. Ya no se hace corticoides, ácido hialurónico. Bien, seguimos. La indicación de suplemento. Indicaciones de tratamiento quirúrgico, tema de examen. Indicações para um tratamento conservador completo, pode ser uma indicação de tratamento quirúrgico. Limitação de funcionar severa implica a cirurgia estenosis neural significativa, ou seja, se está muito permitido lá dentro, se também, porque tem muitos outros problemas recorrentes, inestabilidade documentada e dolor intratável acima de 2 graus.
De prognóstico, desfavoráveis e desfavoráveis, a aula de los 65 anos, es buena para el cardiólogo leve, ausência de comorbidades, bom estado físico, desfavorável, desfavorável às pessoas mais